Olá, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso culto desta manhã para a glória de Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais um domingo, mais uma oportunidade que Ele nos dá para nos reunirmos na presença dEle, para prestarmos os nossos serviços. Aleluia, Pai eterno, Deus amado, eis-nos aqui, mais um domingo, mais uma manhã reunidos em Tua presença, meu Deus. Nós nos achegamos a Ti, não confiados em nossas próprias boas obras, em nossa própria santidade, em nossos próprios atos de justiça, mas confiados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele que por meio da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, nos abriu um novo e vivo caminho, pelo meio do qual nós podemos hoje adentrar a Tua santa presença e ter comunhão contigo. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, por esta grande bênção manifestada. Te agradecemos por mais um dia de vida, mais um domingo que o Senhor coloca diante de nós. Pedimos a Tua bênção ao nosso culto de hoje, a todas as atividades que faremos nesta manhã. Neste momento, nós iremos ter a nossa escola bíblica dominical, onde iremos ler, meditar na Tua palavra e pedimos que o Espírito do Senhor fale conosco, que nesta manhã Ele seja o nosso mestre, que Ele seja o nosso ensinador, que Ele nos ensine todas as coisas, como o Senhor mesmo prometeu e disse que Ele faria. Que Ele possa abrir nossos olhos espirituais para contemplarem as maravilhas da Tua lei, que Ele abra nossas mentes, ilumine nossas mentes para compreenderem a Tua palavra, que Ele abra nossos corações para receberem a Tua palavra com fé genuína, que nesta manhã a Tua palavra seja espírito e vida, que ela nos vivifique, que ela nos santifique, meu Deus. Olha para dentro de nós, Tu conheces as nossas necessidades espirituais, sabe, meu Deus, onde temos pecado, onde temos falhado, onde temos transgredido a Tua lei, mas pedimos por Tua misericórdia, levanta-nos, restaura-nos e ajuda-nos, ó Deus, a andar em Teus caminhos, que são caminhos de santidade. Que a Tua bênção permaneça sobre nós. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Daremos hoje aqui sequência aos nossos estudos sobre os pequenos grandes pecados. E hoje eu vou falar sobre o pecado da avareza, ou também conhecido como pão-durismo. Sabe aquela pessoa pão dura? Aquela pessoa que é mão assim, e que muitas vezes ela tem recursos, ela tem dinheiro, mas ainda assim ela é assim, ó. Ela não abre a mão para nada. Essa é uma pessoa avarenta. E nós vamos ver hoje que a avareza, ele é um tema recorrente na Bíblia. E é frequentemente associado a um desejo excessivo por riquezas e bens materiais. E esse desejo excessivo por riqueza, por bens materiais, pode levar a um afastamento dos princípios divinos. Nós vamos explorar hoje o que a Bíblia diz sobre a avareza, os ensinamentos de Jesus, aquilo que o nosso Mestre Jesus ensinou sobre a avareza, e também veremos como poderemos vencer
a avareza que existe em nós. Assim como todos os demais pecados, a avareza também é o resultado do pecado original. Então, todo ser humano é potencialmente avarento. Uns mais, outros menos, mas infelizmente é uma característica que existe dentro de nós. E se nós não aprendermos os princípios bíblicos sobre a avareza, aquilo que Deus em sua palavra nos ensina, com certeza nós poderemos cair nesse tipo de pecado. Bom, é importante nós entendermos o que a Bíblia ensina, e para isso nós iremos compreender o sentido original da palavra avareza. Nós veremos tanto no hebraico quanto no grego. O hebraico é o equivalente ao Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a palavra avareza, no hebraico, é betza, e traz a ideia de um lucro ou um ganho injusto, um lucro adquirido por meio de violência. Então, é muito importante deixar claro os termos. O problema não é o lucro em si, não é o ganho em si, mas é o meio, a maneira pelo qual se obtém aquele lucro, pelo qual se obtém aquele ganho. Vamos ver aqui algumas características de quem é avarento. E aí, nesse momento, olhe para dentro de si, realize uma autoanálise, um autoexame. Eu também farei isso aqui. Vamos ver se nós possuímos essas características. Primeira, dificuldade e medo de perder o que possui. Uma pessoa que é avarenta, ela teme perder seus bens materiais e recursos, o que a leva a ter um cuidado excessivo com os seus pertences. Novamente, percebam que a grande questão é a palavra excessivo. Não há problema nenhum ter lucro. O lucro é o resultado do trabalho. O grande problema é quando o nosso lucro não nos satisfaz. É o desejo excessivo pelo lucro. Outra coisa, não há nenhum problema em ter cuidado com os nossos bens materiais. Muito pelo contrário, nós devemos cuidar daquilo que nós possuímos, porque nós reconhecemos que é bênção de Deus para nós. Se nós temos uma casa, nós temos que cuidar da nossa casa. Se nós possuímos um carro, nós temos que cuidar do nosso carro. E assim com todos os bens materiais que nós possuímos. O grande problema é o cuidado excessivo, quando nós fazemos daquele item, daquele objeto, daquele material, algo tão valoroso que aquilo acaba se tornando para nós algo acima de coisas que devem ser valorizadas. Outra característica, relutância em abrir mão do que tem. Mesmo que possa receber algo em troca, a pessoa avarenta, ela hesita em se desfazer de qualquer coisa que possua. É o famoso pão duro ou mão de vaca. É aquela pessoa que é assim, que de maneira nenhuma ela dá, ela quer só receber, ela quer só encher, ela quer só ter para si. Outra característica, comportamento egoísta. A avareza ela está frequentemente associada ao egoísmo, porque a pessoa que é avarenta, ela prioriza a acumulação de bens em detrimento do bem-estar dos outros ou até mesmo do próprio. Então, já percebam aí que a pessoa avarenta, ela não é generosa. Ela não é uma pessoa que está disposta a agir em benefício do outro. Ela age apenas em benefício próprio. Ela quer apenas acumular para si. Essas características podem levar a pessoa avarenta a deixar de viver experiências, de ajudar outras pessoas ou investir em coisas que são realmente necessárias.
Tudo isso apenas para manter o seu próprio patrimônio intacto. É aquilo que eu disse, é a pessoa que quer acumular, é a pessoa que quer ter para si, que não pensa no próximo. E aí vamos entrar na Bíblia e vamos ver alguns versículos que confirmam a característica de alguém que é avarento. Primeiro verso, lá no livro de Provérbios. Provérbios 11, vamos ler a partir do verso 24. Provérbios, capítulo 11, a partir do verso 24. Diz assim: a quem dá liberalmente, vejam aqui a ideia de uma pessoa mão aberta, que nós falamos. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Então percebam aqui o princípio ensinado. A pessoa que está disposta a dar, a ser generosa, consequentemente, ela vai receber generosidade em sua vida. É a famosa lei da semeadura. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, se eu plantar generosidade na vida do meu próximo, se eu der, se eu ofertar, se eu cuidar, eu vou receber isso em troca quando eu precisar. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então perceba que o problema não é reter mais do que é justo. Nós podemos, por exemplo, a gente trabalha e a pessoa tem um salário de R$2.000. Tem problema nenhum ela querer reter uma parte do seu salário para poder fazer uma poupança para momentos aí de emergência que ela precisar. Não tem problema nenhum. O grande problema é reter mais do que é justo, mais do que precisa. Muitas pessoas retêm e em reter deixam de pagar contas, deixam de abençoar outras pessoas, de ajudar uma pessoa aqui, de ajudar uma pessoa ali. Isso não é correto. E diz aqui o final do verso 24, isso ser-lhe-á em pura perda, ou seja, quem age assim não está indo num bom caminho. Verso 25, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Novamente, aquela ideia da lei do retorno, da lei da semeadura. A alma que é generosa, ela continuará sendo próspera. A pessoa generosa, Deus continuará abençoando ela para que ela continue sendo generosa com outras pessoas. E diz aqui, a quem dar a beber será dessedentado, ou seja, a pessoa que ajuda o próximo, que é bênção na vida do próximo, que de alguma maneira contribui na vida do próximo, quando chegar a vez dele, de ele precisar de ajuda, ele vai receber também. Então percebam aqui que uma atitude que é esperada de nós, filho de Deus, é a da generosidade. Vamos agora para o capítulo 15, ainda no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 27. Provérbios, capítulo 15, verso 27. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Lembram que no início eu disse que o problema não é o lucro em si, mas o meio pelo qual nós obtemos o lucro? Esse é o grande problema, e é o que Provérbios 15, 27 diz aqui. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, ou seja, está indo por um mau caminho, um caminho que não é abençoado por Deus, um caminho que não é justo aos olhos de Deus, portanto não deveria ocorrer. Mas o que odeia o suborno ou a propina, esse viverá.
Então, assim também devemos ser nós. Vá agora para o capítulo 28, Provérbios 28, 25. Provérbios 28, 25 diz: o cobiçoso ou o avarento levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Percebam aqui mais uma atitude do avarento. Ele é uma pessoa que gosta de disputa, que briga por qualquer motivo. Se ele vê que ele pode ser prejudicado de alguma maneira, se o lucro, se o ganho dele pode ser afetado de alguma maneira, ele é uma pessoa ali que vai brigar, que gosta de contendas. Mas o que confia no Senhor prosperará. Então percebam aqui o contraste entre quem não confia no Senhor com quem confia no Senhor. Obviamente é esperado de nós, filhos de Deus, uma atitude de confiança no Senhor, crendo que o nosso Deus supre as nossas necessidades, que Ele é o nosso provedor, que Ele é a fonte de todas as coisas, todas as bênçãos vêm dEle para nós. Assim deve ser o nosso pensamento, a nossa postura diante da vida, diante das circunstâncias que vivemos no nosso dia a dia. Percebam então que a avareza é uma atitude reprovada pela Bíblia. Nós devemos fugir da avareza, do pão-durismo e buscar ser pessoas que nós vimos até agora generosas, pessoas que confiam no Senhor como sendo ali o cuidador, como sendo o provedor de todas as coisas. Vamos agora para o Novo Testamento e nós veremos que o próprio Senhor Jesus, Ele nos trouxe alguns exemplos durante seus ensinamentos sobre como deve ser a vida do discípulo dele em relação ao princípio da avareza. Abram lá, Lucas 12, vamos ler a partir do verso 13. Lucas 12, a partir do verso 13. Diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou. Esse aqui chegou um homem diante de Jesus e falou com ele: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Então percebam aqui, havia uma situação de disputa, havia um litígio entre duas pessoas, entre duas partes, por uma herança. E por algum motivo, essa pessoa chegou diante de Jesus aqui e falou: Senhor, ordena que o meu irmão reparta comigo a herança. E aí Jesus falou: olha, quem me ordenou repartidor entre vós? Eu não sou juiz para poder decidir isso. E aí, a partir dessa situação, vem a advertência, vem a exortação de Jesus. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O Senhor Jesus percebeu que o que movia aquela pessoa era a avareza em seu coração. E aí ele continua no verso 15: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Percebam aqui, irmãos, o ensinamento que o Senhor Jesus traz a partir dessa situação. Ele menciona a avareza, a atitude e a avareza desse homem, e ele diz: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aquele homem que chegou até Jesus, ele estava colocando a sua confiança nos bens que ele estava visando adquirir por meio da herança.
porém, nós vimos lá em Provérbios que o Filho de Deus deve confiar no Senhor, que o Senhor é a fonte. Seja qual for o meio pelo qual a provisão venha, seja por herança, por trabalho próprio ou outros meios lícitos, corretos, Deus, ele é a fonte de todas as coisas. Então, esse homem que chegou até Jesus, ele deveria confiar no Senhor e aguardar que a justiça humana fosse feita. Verso 16, e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, aí o Senhor Jesus vai trazer o seu ensinamento por meio de uma parábola a partir dessa situação. O campo de um homem rico produziu com abundância. Ou seja, um homem possuía o seu campo, ele plantou, ele cultivou, ele trabalhou, e o resultado foi a produção em abundância. Verso 17, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Vejam, a colheita dele foi tão farta, foi tão abundante, que os celeiros que ele tinham não ia caber. E aí, no verso 18, ele disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Ou seja, ele destruiria ali o celeiro atual dele, construiria um maior, talvez o dobro, talvez o triplo, para poder guardar, para poder recolher toda a sua produção. Verso 19, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Percebam que a atitude do homem, diante ali da abundância, da fartura da sua própria produção. Mas Deus lhe disse, verso 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, aquele homem cujo campo produziu abundantemente, estava contando, não, eu vou viver ainda muitos anos de vida, eu vou ter aí muitos dias pela frente, então, deixa eu guardar aqui, deixa eu recolher, não vou compartilhar nada com ninguém, não vou ser generoso. Então, que ele fala, aqui, direi à minha alma, direi a mim mesmo, tens muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Esse era o plano desse homem. Mas Deus lhe disse, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Verso 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Percebam aqui novamente um contraste entre a pessoa que é rico para si mesma, que é rico aos olhos deste mundo, mas para Deus não é. Para Deus é um miserável. E diante disso, nós podemos trazer reflexão para as nossas vidas. O que é melhor? Ser rico neste mundo e miserável para com Deus, ou ser miserável neste mundo e ser rico para com Deus? Segundo o ensinamento do Mestre Jesus, ser rico para com Deus é infinitamente melhor. Porque a riqueza que nós acumulamos para o reino de Deus é uma riqueza que é eterna. Que o próprio Senhor Jesus disse em outra situação, o ladrão não rouba, a traça não destrói, a ferrugem não corrói, não tem prazo de validade, ela é eterna. E essa deve ser a nossa atitude, essa deve ser a nossa postura diante dos bens adquiridos
em vida. Por isso nós devemos fugir da avareza. A avareza, se nós não vigiarmos, ela está assim, no nosso encalço, igual uma serpente que está pronta para dar o bote. Surgiu a situação, se a gente não vigiar, ela vem e pega, vem e nos abocanha. Essa foi uma situação, mas o Senhor Jesus viveu outra situação onde a avareza se manifestou também, que foi quando ele desafiou um jovem rico a vender todos os seus bens e repartir com os pobres para segui-lo. E aí o final dessa história, imagino que a maioria aqui já conhece, e ele nos mostra o quanto é difícil para o avarento vencer a avareza, se desapegar dos bens materiais, perceber que seguir a Cristo é mais valioso. Vamos ler Mateus 19, a partir do verso 16. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí a pessoa respondeu: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Vejam aqui o fruto da avareza, a manifestação da avareza. É muito interessante que aqui no verso 20, quando o jovem perguntou, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? O Senhor Jesus poderia ter dito: deixa a avareza. Falta ainda cumprir o mandamento: não serás avarento. Não serás pão duro, não confiarás nos bens materiais, não confiará nas riquezas. Percebam aqui que esse homem, por estar morto em seus delitos e pecados, consequentemente ele estava cego. Cego espiritualmente, e não conseguiu perceber, não conseguiu compreender que seguir a Cristo era muito mais valioso do que os bens que ele possuía em vida. Por quê? Em algum momento ele iria morrer. E aí, como a gente gosta de dizer, caixão não tem gaveta. A pessoa que morre, ela não vai levar o dinheiro dela com ela. Ela não vai levar os bens, as posses dela com ela. Vai ficar tudo aí. Igual na parábola que o Senhor Jesus disse: o que tens, para quem será? A pessoa avarenta, ela não pensa no próximo, ela só pensa nela. Ela não pensa no futuro, ela só pensa nela, em acumular, em guardar tudo em benefício próprio. E esse jovem rico aqui, diante de Jesus, ele recusou.
recusou o convite de seguir a Cristo. Por quê? Ele teria que abrir mão de tudo. Ele teria que vender tudo que tem, dar aos pobres, para poder seguir ao Mestre. Essa era a condição para esse homem. Porém, diante dessa condição, ele pensou, não, acho que não vale a pena. E aí, seguiu o seu próprio caminho. Lá no capítulo 1 da carta aos Romanos, a partir do verso 18, abram lá, Romanos, capítulo 1, e nós vamos ler um trecho aqui. Mas a partir do verso 18, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele começa a expor a depravação humana. Até que ele vai chegar no verso 28 e vai começar a descrever as características de como que essa depravação humana se manifesta, por meio de quais frutos, por meio de quais evidências. E aí nós vamos ler Romanos capítulo 1, a partir do verso 28. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Percebam, a avareza é um fruto da depravação humana. Então, se nós entendemos que o homem é pecador, consequentemente, a avareza está lá dentro do homem. A avareza está dentro do homem que é pecador. Ela se manifesta em algum momento da vida, em alguma situação. A avareza vai se manifestar. E percebam aqui que é uma atitude que Deus condena, que Deus abomina, que Deus detesta. Portanto, nós devemos olhar para dentro de nós e avaliar: tenho sido avarento? Como tem sido a minha gestão, a minha administração dos bens que o Senhor Deus coloca em minhas mãos? Será que eu tenho sido um bom gestor, um bom administrador? Será que eu tenho cuidado da maneira adequada as riquezas, a fartura que Deus tem colocado em minhas mãos? Será que eu tenho sido generoso com o meu próximo, ajudado, ou eu tenho guardado tudo para mim? Não, tudo eu. Tudo eu. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo recomendou que nós, discípulos de Jesus, ele ensinou que nós não podemos ter comunhão com quem é avarento. Abram lá, 1 Coríntios capítulo 5. Então nós veremos que nós não podemos ser avarentos e também não podemos ter comunhão com quem é avarento. Assim como os demais pecados que nós vimos aqui, a avareza, ela contamina. Ela nos contamina. Se você fica tendo comunhão com alguém que é avarento, você vai se tornar um avarento. Se você tem comunhão com alguém que é preguiçoso, você vai se tornar um preguiçoso. Se você tem comunhão com alguém que é vaidoso, você se tornará vaidoso. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 9. Ele disse: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me isso
Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. A questão aqui que o apóstolo Paulo está tratando é de um problema interno, algo dentro da comunidade de fé de Coríntios. Tanto que ele fala, olha, vocês devem se afastar dessas pessoas, não das que estão no mundo, porque dessa maneira vocês teriam que sair do mundo. Vocês têm que se afastar de pessoas com essas características, com esses frutos que estão dentro da igreja. 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, a ideia aqui é de que existia uma pessoa ou um grupo de pessoas na igreja de Corinto que estava ali pervertendo a ordem, estava ali causando transtorno no meio da comunidade de fé, de diversas maneiras. E a orientação do apóstolo Paulo era que essa pessoa, que esse malfeitor fosse retirado. Por quê? Para não contaminar os demais irmãos. É aquela ideia. Um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Um pouquinho de avareza vai contaminar todo mundo. Um pouquinho de pecado que é tolerado vai contaminar todo mundo, toda a comunidade de fé. Porque somos um corpo. Somos um corpo. Percebam aqui a seriedade com que a avareza, não apenas a avareza, né, são mencionados outros pecados aqui também. A seriedade com que o pecado ou os pecados são tratados no seio ali da comunidade de fé. Por isso que nós vigiamos para nós mesmos, mas também pensando no coletivo. Pensando, olha, eu faço parte de um corpo, eu faço parte de uma comunidade de fé. Portanto, eu devo repulsar a mentira, a inveja, a maledicência, a preguiça, a vaidade, a avareza e todos os demais pecados. Vamos lá agora para o capítulo 6, ainda de 1 aos Coríntios. Vamos ler também um trecho interessante sobre isso. 1 aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 1. E aí aqui, nesse trecho, Paulo vai trazer uma outra demanda. Muitas demandas foram tratadas ali na carta de Coríntios. Aqui no capítulo 6 vai ser uma disputa entre dois irmãos. Algo interno da igreja, da comunidade de fé, que deveria ser tratado internamente, foi para fora, foi para o mundo. E isso não foi bem visto, foi um mau testemunho. E aí vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo disse a respeito desse acontecimento. Verso 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, havia uma disputa e deveria ser tratada internamente, na comunidade de fé. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha eu vou-lo digo.
Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Ou seja, aquela situação nem deveria existir, nem deveria estar ocorrendo. Isso, ainda no verso 7. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do Senhor nosso Deus. Então percebam aqui que o avarento não herdará o reino de Deus. O avarento é aquele que persiste no pecado, assim como todos os outros demais, deliberadamente, e acha que está tudo bem. É importante fazer essa distinção porque em vida nós pecaremos, cometeremos os pecados que foram expostos aqui. Mas a nossa realidade é a do verso 11. Tais fostes alguns de vós. Alguns de vós foram mentirosos, foram vaidosos, foram preguiçosos, foram maldizentes, foram caluniadores, foram avarentos. Mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aquele que foi regenerado, aquele que possui em si o Espírito Santo, realizando a obra progressiva de santificação, ele não será avarento o tempo inteiro. Ele cairá no pecado da avareza, em outros pecados, mas ele se levantará. O Espírito Santo o convencerá do seu erro, o convencerá do seu pecado. Ele verá a gravidade do dano, do erro, e perceberá, eu preciso mudar. Vamos ler outro texto, Efésios capítulo 5, a partir do verso 5. Efésios 5:5. De novo, Paulo aqui alertando a comunidade de fé, dessa vez dos Efésios. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Percebam aqui que o avarento, a pessoa avarenta, ele é idólatra também. A avareza é uma manifestação de idolatria. A idolatria se manifesta de diversas maneiras. A idolatria não diz respeito somente no âmbito religioso, quando tem uma imagem de gesso ou de barro, a pessoa faz para si um ídolo e idolatra aquilo. É possível idolatrar o dinheiro. É possível idolatrar bens materiais. É possível idolatrar pessoas. Por isso que ele diz aqui que o avarento, ele é um idólatra. Ele idolatra o dinheiro, os bens materiais, os recursos que ele possui. E a idolatria, nós sabemos que é algo abominável aos olhos de Deus.
Portanto, nós devemos fugir dela. O interessante, né, que aqui a palavra avarento, em Efésios 5:5, é pleonektes, e traz a ideia de alguém ansioso para ter mais. É aquilo que eu disse. O avarento, ele é um descontente também, ele é um insatisfeito, porque ele quer sempre ter mais. Ele sempre quer acumular mais para si. E mais que os outros. Por exemplo, se ele tem, vamos trazer aqui, né, uma situação hipotética. O avarento tem lá 1 milhão no banco. Mas aí ele descobre que existe alguém que tem 2 milhões. Ele, opa, não, eu que tenho que ser o mais. Então ele vai lá e vai arrumar um jeito, muitas vezes de maneiras ilícitas, como nós vimos, né? A avareza, ela é fruto de ganho ilícito, de um lucro ilícito, incorreto. Vai dar o seu jeito para poder passar os 2 milhões e ser o mais, ser o top ali da riqueza. Então percebam, é uma pessoa que é insatisfeita, que é descontente, que quer, tem ansiedade, quer sempre mais e mais e mais. Vamos abrir agora em Hebreus 13. E é muito interessante que aqui no capítulo 13 de Hebreus, o autor vai falar sobre os deveres sociais, sobre como os cristãos devem proceder no trato uns com os outros. E aí ele vai nos dar aqui orientações importantíssimas. Hebreus 13, a partir do verso 1. Primeira orientação, ou primeiro mandamento, primeira ordem. Seja constante o amor fraternal. Percebam aqui que a ideia de amor fraternal é o amor que existe entre nós, comunidade de fé. É o amor que compreende coletividade. É o amor pelo próximo, compreendendo que nós somos uma família espiritual. O amor fraternal deve existir. Ele deve ser constante, ou seja, ele deve ser manifestado por meio de obras constantemente. Verso 2: Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Verso 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos, olha a ideia de contentamento, de satisfação. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? A palavra avareza, no verso 5, é diferente. Avareza, sem avareza, no verso 5, é afilarguros, e significa aquele que não ama o dinheiro. Então, quando o autor aqui, seja a vossa vida sem avareza, a ordem é: não amem o dinheiro, não ame as riquezas, não ame os bens materiais, contentai com as coisas que tendes. E no verso 6, vem a orientação sobre como nós devemos agir. Afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Então percebam que para vencer a avareza,
A Bíblia nos orienta a cultivar a generosidade e a confiança em Deus como nosso provedor. Se nós entendemos que Deus provê as nossas necessidades, que Ele cuida de nós, como em textos que já lemos em outras vezes, a avareza vai passar longe de nós. O nosso coração não ficará ansioso por mais e mais e mais e mais. Nós devemos praticar a caridade. Nós devemos compartilhar com os necessitados e estarmos contentes com aquilo que temos, entendendo a providência de Deus em nossas vidas. E infelizmente, irmãos, quando a gente fala a respeito da avareza, ela não é uma característica apenas do ímpio que existe fora da igreja. Ela está presente em nosso meio. Isso não é de agora, desde a época da igreja primitiva foi assim. E é interessante que o apóstolo Pedro, ao escrever a sua segunda carta, ele falou sobre o perigo em se tolerar os falsos mestres. E Pedro vai descrever o caráter do falso mestre, as suas obras que o denunciam e o justo castigo que ele receberá. Vamos ler lá, 2 Pedro, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1. Segunda Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Verso 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Percebam que os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores, eles sempre existiram. E quando nós olhamos para esses homens e mulheres que existem hoje em dia, que tratam o evangelho como um negócio, que são executivos da fé, executivos do evangelho, que mercadejam a palavra, que tratam pessoas carentes, pessoas que estão em busca de solucionar problemas, situações de vida, de mudança, de transformação, e acabam caindo na mão desses lobos em pele de cordeiro. Eles agem assim por avareza. Esses falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, eles agem por avareza, porque eles percebem que o evangelho pode ser lucrativo, que ser pastor, ser qualquer outro título aí, pode ser lucrativo. Eles vão se aproveitar da vulnerabilidade humana, das pessoas, da carência, para poder sugar delas tudo aquilo que eles puderem. E isso não para ajudar, mas visando o próprio lucro, visando o próprio ganho. Infelizmente isso existe entre nós. E o apóstolo Paulo afirmou, lá em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí nós devemos refletir, fazer a autoanálise. Como tem sido o meu comportamento com o dinheiro que Deus coloca em minhas mãos, com as riquezas, as
posses, os bens materiais que o Senhor coloca em minhas mãos para administrar. Porque aquilo que nós temos não é nosso. O dinheiro que eu tenho hoje no meu bolso, eu vou ali na padaria, compro, já passou para outro. O dinheiro, ele está sempre circulando. Não é meu, não é seu. Ele está girando aí. E é assim com todas as coisas neste mundo. Essas coisas não são nossas. Elas estão em nossas mãos. Deus confiou a nós. E devemos ter sabedoria para gerir esses bens que o Senhor nos deu. Então, como vencer a avareza? Primeira coisa, confiar no Senhor. Saber que Ele é o provedor, Ele é a fonte de todas as coisas para nós. Outro, praticar a generosidade. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. Então vamos ser generosos entre nós, uns com os outros, primeiramente com os de dentro, mas isso não impede também de ser com os de fora. Cultivar o contentamento. Se você confia no Senhor, você vai crer que Ele é o seu Deus, é o seu provedor, Ele te dá aquilo que você precisa, portanto não tem com o que se preocupar. Não há necessidade de insatisfações, de descontentamentos. Temos que aprender a ser pessoas satisfeitas, pessoas que estão contentes com aquilo que Deus nos dá. Outra, priorizar o reino de Deus. O Senhor Jesus disse, ensinando lá em Mateus 6, em relação às preocupações da vida, Ele disse, buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós priorizamos o reino de Deus, Ele cuida de nós. Ele continua lhe suprindo as nossas necessidades. E sempre manter o autoexame. Olhar para dentro de si. E se porventura houver algum tipo de avareza, reconhecer o erro, arrepender, pedir perdão ao Senhor e ir a Ele em oração pedindo, Senhor, me transforme. Me ajude a vencer este pecado. Me ajude a vencer a avareza. Agindo assim, o Senhor nos iluminará. O Senhor nos guiará. Ele já nos deu o seu Santo Espírito. E esse Espírito tem trabalhado, tem operado em nós. E nós precisamos em vida manifestar essas características, essas atitudes, esses frutos de regeneração, de transformação, de santificação que o Espírito do Senhor tem realizado em nós. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa sobre a avareza? Graças a Deus. Então vamos orar para finalizarmos. Senhor meu Deus, a Tua palavra foi lida, o Teu ensinamento foi exposto, que o Espírito do Senhor possa operar poderosamente em nós, possa tratar em nosso interior e arrancar toda a raiz de avareza, tudo aquilo que há em nós, Deus, todo apego ao dinheiro, a avareza que é idolatria, meu Deus, transforma-nos, somente o Teu poder para agir em nós e nos transformar em pessoas generosas, em pessoas gratas, em pessoas contentes, satisfeitas, não com os bens desta vida, mas em Cristo. Pessoas que são ricas no reino de Deus. Ensina-nos, ajuda-nos a acumular essas riquezas, essas virtudes espirituais, ó Deus,
porque assim desfrutaremos delas eternamente em tua santa presença. Que o Espírito do Senhor aplique esses ensinamentos às nossas almas e nos ajude, Deus, a dia após dia vencer a avareza, vencer todos os pecados que surgem em nossas vidas, para que possamos dia após dia manifestar a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua glória a este mundo, meu Deus. Pedimos que o Senhor nos dê a bênção na sequência das nossas atividades, que o Espírito do Senhor nos guie e nos conduza em todas as coisas para a glória do teu nome. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.